Senhora Deputada, Senhor Deputado da República, caros colegas, membros da direção do CIP, caros colegas de painel, minhas senhoras, meus senhores, caros colegas, caras colegas, queridas colegas, queridos colegas que cada vez ganham menos num país que está cada vez melhor. Pensei em não utilizar um papel escrito, mas tive receio, e ainda bem, porque coisas que eu vi nesta sala levar-me-iam provavelmente a ser menos conveniente e menos moderado. Ainda bem que escrevi um papel. Conto com a vossa generosidade para seguirem a leitura que vou fazer. Penso eu merecido, porque eu também aguentei estoicamente muitas coisas que eu vi esta tarde nesta sala. O grosso da crítica produzida sobre a política para a educação seguida por Nuno Crato invoca a ausência de sentido estratégico e a subordinação ao curtíssimo prazo, imediatista e de cariz exclusivamente financeiro. Nesta exposição, procurarei defender a tese segundo a qual assistimos, outros sim, a uma encapuçada estratégia de asfixia da escola pública e de transformação da escola inclusiva numa escola mínima para os pobres e numa escola privada, cofinanciada pelos impostos de todos para os ricos. É essa estratégia que, a meu entender, configura a sabedoria e moral da razão de Crato. Se compulsarmos proclamações e discursos de economistas, sociólogos e políticos, se percorrermos os documentos de avaliação e prospectiva das instituições transnacionais, impõe-se a qualquer observador um denominador comum. A educação é fonte de riqueza e é o melhor veículo de inclusão e promoção social. Este papel da educação, universalmente reconhecido, deveria, em tempos de crise, suscitar o reforço do empenhamento do Estado. Porque há uma relação incontornável entre economia e educação. Porque o relaxamento do esforço com a educação torna a crise crónica. Porque pior que o empobrecimento da Bolsa e das bolsas é o empobrecimento do conhecimento e do espírito. Recentemente foi tornado público um relatório de atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Esse documento qualifica como muito significativo o aumento das situações que comprometem o direito à educação. E quantifica o fenómeno. 22,2% dos casos registados no primeiro semestre de 2013 são violações dos direitos dos menores à educação. O absentismo e o abandono escolar já são a segunda maior ameaça a menores na tipologia adotada pela Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Desde 2010, 135 mil carenciados
deixaram de receber o rendimento social de inserção. Em 2013, foram excluídos 20 mil beneficiários. As continuadas alterações às regras de concessão multiplicaram pelo país fora bolsas de sofrimento atroz, onde os direitos humanos básicos não existem. Para milhares de crianças, a esperança que uma escola inclusiva as acolha vai de passo síncrono com a esperança dos pais em serem socialmente integrados. Há um país real que reflete o desastre social provocado pelas políticas sociais do governo. Há um governo em negação, que valsa de modo macabro entre uma austeridade assassina e o carnaval patético do regresso aos mercados. Na antevisão dos que pensam o país, a educação será uma questão política central para a recuperação duradoura. Mas para tal, será mistério identificar que políticas a servem num quadro de tensões múltiplas e num ambiente de confronto entre neoliberais e aqueles que recusam aceitar a educação como mais um mercado. As mudanças sociais e económicas que varrem a vida dos portugueses colocam à educação problemas novos e emprestam uma dimensão maior aos problemas de sempre. Mas o maior de todos é político e, como tal, ideológico e intencional. A educação nacional está a ser confrontada com caminhos que desprezam a sua natureza axiológica e procuram impor-lhe um modelo de mercado. Trata-se de apresentar a educação como um simples serviço, circunscrito a objetivos utilitários e instrumentais e regulado apenas por normas de eficiência e de eficácia. Trata-se de impor um ato educativo transformado em produto e a escola transformada em empresa de serviços, realizando o sonho de alguns que já não escondem uma ideologia marcada pela sede de desinstitucionalizar e pela pressa de privatizar. Como se a República não devesse outra coisa aos seus cidadãos. Mas deve. Deve o respeito à igualdade de todos perante as mesmas oportunidades, sem discriminações. E deve o garante da dignidade humana, seu pilar fundador. Coisa pouca para a educação mercadoria. Coisa muita para a arte de educar e para as necessidades da cidadania. O ano letivo em curso está marcado, pobremente marcado. Marcado pelo afastamento da profissão de muitos e dedicados professores, pela redução a régua e esquadro, sem critério, de funcionários indispensáveis, pela amputação autocrática da oferta educativa das escolas públicas para benefício das escolas privadas. Ouvi hoje dizer nesta sala que todas as áreas de financiamento educativo tinham sido reduzidas. Falsa afirmação. Há uma que foi exceção. As verbas consignadas ao ensino privado. Que até foram aumentadas relativamente a uma iniciativa do anterior governo que pretendeu reduzir a coparticipação estatal aos colégios convencionais. Mas dizia eu que o ano letivo está marcado pela amputação autocrática da oferta educativa das escolas públicas para benefício das privadas, pela generalização do chamado ensino vocacional, sem que se conheça qualquer avaliação da anterior experiência limitada a 3 escolas,
e agora estendida a 300, como modo expedito de limpar o sistema de repetentes problemáticos, já que se pode concluir o terceiro ciclo num ano ou 2, em lugar dos 3 habituais. Pela imposição arbitrária de decisões conjunturais de quem não conhece a vida das escolas, de que as metas curriculares, a eliminação de disciplinas, o brutal aumento do número de alunos por turma e as alterações de programas são exemplos. Pelo medo do poder sem controle, que apaga ao dobrar de qualquer esquina contratos de décadas e compromissos de sempre. Pela selva que tomou conta da convivência entre docentes. Pelo utilitarismo e imediatismo que afastou a modulação do caráter e a formação cívica dos alunos. Pela paranoia de tudo medir, registar e reportar. Para cima, para baixo, para o lado, uma e outra vez, numa vassalagem burlesca à burocracia sem sentido. Pelo retrocesso inimaginável a que só falta a recuperação do estrado e do crucifixo. 30 alunos por turma, 300 alunos por professor, mais horas de trabalho letivo, mais horas de trabalho não letivo, menor salário, carreiras e progressões congeladas, obrigatoriedade de deslocação às expensas próprias entre escolas do mesmo agrupamento, exercício coercivo a centenas de quilómetros da residência e da família, pérfida prova de ingresso na carreira, desmotivação continuada e espectro do desemprego generalizado são realidades que afetam os professores em exclusivo, não afetam os alunos, não importam aos pais e ao futuro coletivo. A diminuição do financiamento dos serviços da ação social escolar, quando o desemprego dos portugueses dispara e a fome volta às nossas crianças, bem como a remoção sistemática, serviço após serviço, de respostas antes existentes para necessidades educativas especiais, pergunto, volto a perguntar, é problema corporativo do professor ou razão para que a comunidade civilizada se inquiete e se mobilize? A drástica diminuição dos funcionários auxiliares e administrativos, a redução das horas de apoio individualizado aos alunos, o aumento do preço dos manuais e dos passes e a deslocação coerciva de crianças de tenra idade para giga-agrupamentos, pergunto, são problema exclusivo dos professores? Na educação, minhas senhoras e meus senhores, acabaram as subtilezas e perdeu-se a vergonha. Na mesma altura em que a falácia da liberdade de escolha foi argumento para um passo determinante na privatização do ensino e para a ampliação sem peias das parcerias público-privadas em educação, que outra coisa não são os contratos de associação já vigentes, o pré-claro ministro Nuno Crato cerceou a liberdade de escolha relativamente às escolas públicas, quando não autorizou o funcionamento de turmas constituídas em função das decisões dos alunos e das famílias.
a engenharia social e económica que o Governo operou com a aprovação do novo Estatuto do Ensino Particular, a consumar-se com a regulamentação sucessiva que se espera, não se afastará daquela que protege as rendas escandalosas dos setores energéticos, bancários, das rodovias e outras. Eis o Estado do futuro, o Estado escravo, cujo poder deixou de ser delimitado pela lei. Uma vez mais, a Constituição da República foi revista por decreto do Governo que derrogou o caráter supletivo do ensino privado nele contido. A agenda escondida com o objetivo de fora deste Governo é a substituição do Estado Social possível, laboriosamente construído em 40 anos de democracia, por um Estado neoliberal redutoramente classista. Para o conseguir, e acoberto do fantasma da falência, o Governo tem-se encarniçado em reduzir o Estado a funções mínimas de obediência aos titareiros do regime, privatizando o resto. Importa, pois, que diga algo sobre a decantada dicotomia público-privado, designadamente sobre a recuperação da ideia do cheque em si. A Constituição da República fixa ao Estado, no seu artigo 75, a obrigação de criar uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. O artigo 3º do Decreto-Lei 108/88 mandou que a referida rede se fosse desenvolvendo, começando por construir escolas em locais onde não existissem escolas privadas. Assim, o legislador protegeu, e bem, as escolas privadas já instaladas numa lógica de economia de meio. Através de contratos de associação, o Estado tem vindo a pagar integralmente o custo do ensino que as escolas privadas ministram a alunos que habitam em zonas não cobertas pela rede pública. E continua a pagar, desta vez, mal, em zonas onde a rede pública é suficiente, dilapidando recursos públicos para proteger interesses privados. O sistema de ensino português tem dois subsistemas. Um público, outro privado. Cerca de 20% da sua rede é privada. 20% da rede é privada. Querer agora tornar estes dois sistemas indiferenciados por via da falsa questão da liberdade de escolha é uma subtileza para fazer implodir o princípio da responsabilidade pública no que toca ao ensino. Os cidadãos pagam impostos para custear funções do Estado. Uma dessas funções, acolhida constitucionalmente, é garantir o ensino a todos. Quando pago impostos, não estou só a pagar o ensino dos meus filhos. Estou a pagar o ensino de todos os filhos, de todos os portugueses. Se escolho depois uma escola privada, sou naturalmente responsável por essa escolha. E importa recordar que a diversidade também se cumpre, permitindo que as escolas públicas se diferenciem umas das outras por via autonómica efetiva. Vejamos agora o cheque ensino e comecemos por relembrar que Nuno Crato disse cedo ao que vinha em entrevista em setembro de 2011 concedida à RTP. Disse que o cheque ensino seria aplicado em Portugal depois de estudar experiências internacionais. Esta é talvez uma questão crucial a debater.
podem os factos sociais surgir da importação de políticas alheias, ou, outro sim, devem ser construídos socialmente, respeitando a realidade local, por maior que seja o nível de dúvidas que a caracteriza. A investigação abundante sobre a exportação e importação de políticas educativas, e cito por todos os trabalhos de João Barroso, Gita Steiner-Kamsky e Dale, alerta-nos para a recorrente invocação de modelos estrangeiros como simples argumento da autoridade subserviente para validar decisões já tomadas. Ridiculamente, no momento em que isto se discute, claudicam, como é de conhecimento público, as experiências assumidas pelos países que generalizaram o cheque em cima. É ver o que se passa atualmente na Suécia, por exemplo, onde honestamente foi reconhecida a falência da experiência. É minha convicção que o Ministro em funções e os partidos do Governo devolvem agora os apoios que receberam para chegarem